Olá pessoal, hoje nós vamos dar 4 dicas para você pensar mais claramente. As 4 dicas foram retiradas desse livro aqui, ó, A Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli, que nasceu em 1966 na Suíça e é formado em ciências empresariais. Ele é hoje em dia empresário e às vezes escreve romances também, tá bom? Então a ideia é mostrar que o seu cérebro não é infalível. Seu cérebro tem tendências e para algumas coisas a sua intuição, assim como a minha, é muito ruim. Então é bem importante que você saiba em que o seu cérebro é bom, em que ele é muito parcial e quais os tipos de argumentos que são falaciosos. Então tem uma discussão aqui de 100 dicas. Tem 100 dicas aqui para você pensar mais claramente. Eu vou falar para vocês sobre 4 dessas 100. É um livro bem interessante para você aprender tanto a arte de argumentar, encontrar erros na sua própria argumentação e, consequentemente, conseguir encontrar erros também na argumentação de outras pessoas e nas tendências e parcialidades de outras pessoas. O nosso cérebro não é infalível. Para algumas coisas, o nosso cérebro é muito ruim e precisa ser corrigido, tá bom? Então vou dar 4 dicas aqui para vocês conseguirem pensar com mais clareza. Vamos lá. A primeira dica, gente, é sobre a influência da pressão social sobre o seu ponto de vista. Então, eu vou mostrar aqui uma versão super simplificada de um experimento feito na década de 50 pelo Solomon Asch. Então, qual que é a ideia? Ele pegou, por exemplo, uma linha de referência que eu estou representando com uma caneta e colocou uma pessoa dentro de uma sala e foi perguntando para essa pessoa, por exemplo, essa outra linha aqui, essa caneta, é maior ou menor do que a caneta de referência? E a pessoa, quando estava sozinha, falava, não, essa é menor. Aí ia lá, pegava outro objeto. E essa linha aqui, representada por essa caneta, é maior ou menor do que a linha de referência? A pessoa olhava para as duas, comparava e percebia. Era muito fácil, né? É maior, essa aqui é maior. Tá, então, quando a pessoa estava sozinha numa sala, ela acertava 100% das vezes. Ela acertava todas as perguntas, todas as comparações. E aí vem a parte interessante. Entraram 7 pessoas para a sala, além da pessoa que já estava lá. E essas 7 pessoas, que eram atores contratados, responderam de forma incorreta. Por exemplo, ele pegou essa linha de referência, essa caneta, e perguntou, essa caneta aqui, dá para perceber que é maior do que essa? Perguntou para os sujeitos, um por um, essa caneta é maior ou menor do que essa daqui? A gente sabe que essa é a maior, mas os 7 atores responderam que não é maior, é menor. E isso influenciou em 30% das vezes a resposta do sujeito que estava lá e que não era o ator. Então, mesmo percebendo certamente que essa caneta é maior do que essa daqui, por causa da pressão social do grupo, que todos os 7 responderam que essa era menor, em 30% das vezes o sujeito respondeu de forma certamente contrária ao que ele percebia. Isso mostra claramente como nós somos influenciados pela opinião de um grupo. Então tome bastante cuidado com isso e sempre analise por você mesmo. Não tenda a ir com um grupo sem pensar. Isso pode ser perigoso, tá bom? Preste bastante atenção então, porque você tem essa tendência. Assim como eu tenho, todo mundo tem. Nós queremos ir com o grupo, mas isso muitas vezes faz com que a gente tome decisões totalmente equivocadas. Beleza? Essa foi a dica número 1, então. Tome cuidado com a pressão social. Então vamos lá para a dica número 2, que é: tenha consciência que a sua percepção sobre um crescimento exponencial é muito ruim. Como assim? Vou dar um exemplo. Tem uma folha de papel aqui na minha mão. Tá, se eu dobrar essa folha de papel ao meio, agora a espessura dela dobra. Claro, para todo mundo. E passa a ter essa grossura. Então antes ela tinha uma grossura de aproximadamente 1/10 de milímetro,
e agora ela tem uma grossura de 2/10 de milímetro. Ela dobrou a espessura. Isso dobrando uma vez. E se eu dobrar essa folha aqui, se fosse possível dobrar essa folha 50 vezes, qual seria a espessura dessa folha se eu conseguisse dobrá-la 50 vezes? Não passe o vídeo, dê um pause no vídeo e pense sobre isso. Qual que seria essa espessura? Pense. Você acha que seria algo dessa grossura aqui, um pouco maior, desse tamanho aqui, da grossura de uma porta, dessa grossura? Qual que você acha que seria a grossura dessa folha se eu dobrasse 50 vezes? Então vou dar a resposta. Seria aproximadamente 100 milhões de quilômetros. Para vocês terem uma ideia de quão grande é essa distância, a distância média da Terra até o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Então, se eu dobrasse essa folha 50 vezes, a espessura dela teria quase a distância daqui até o Sol. Olha só que absurdo. E certamente a sua intuição não te levou a achar isso. Então preste bastante atenção. Tenha em mente que a sua intuição sobre crescimento exponencial é péssima. E com isso você vai conseguir pensar mais claramente sempre que você estiver estudando ou refletindo sobre algo que envolve crescimento exponencial. Se você não souber como faz essa conta, deixe nos comentários se eu coloco a conta para vocês, mostrando por que a espessura de uma folha que inicialmente tinha 1/10 de milímetro de espessura, depois que você dobrar 50 vezes, ela passa a ter 100 milhões de quilômetros de espessura. Tá? Olha que absurdo. Deixe aqui nos comentários, por favor, qual é a espessura que você achou que a folha teria se você dobrasse 50 vezes. Tá joia? Vamos então para a terceira dica, que ele chama de tendência ao lero-lero. Que ele diz o seguinte: tem que tomar cuidado, porque a sua fala é o espelho do que acontece na sua mente. Se o que você está pensando não está muito claro, você certamente vai falar de forma muito confusa. Então cuidado para você não ter a tendência ao lero-lero, que é a tendência de falar e não conseguir dizer nada. Geralmente isso indica falta de reflexão. Então, por que eu separei, entre as 100 dicas, eu separei essas 4? Porque eu achei elas bem interessantes, e essa especificamente é muito bacana porque você percebe claramente quando alguém vai começar com a tendência ao lero-lero. Quando você pergunta algo para uma pessoa, a pessoa se embola toda e começa: ah, isso é muito complexo, não, isso é muito difícil, como se ela soubesse, mas na hora de te explicar você não ia entender. Geralmente isso indica que a própria pessoa não entendeu o que ela está querendo explicar. Então ela começa a embolar toda, não tem coragem de falar não sei, e aí começa a fazer evasivas, né? Ah, não, isso é muito complexo, ah, você não iria entender. É isso que ela está dizendo, né? Quando na verdade, muitas vezes, ela que não entendeu aquilo que ela está tentando explicar. Ou não refletiu sobre, ou achou que tinha entendido. Muitas vezes as pessoas, todos nós, defendemos ideias que a gente nem entende. E a gente percebe que não entende só quando alguém pergunta: tá, por que você acredita nisso? Por que você leva isso a sério? Por que você prega isso? Tá bom? Por que você é tão confiante nessa ideia? Para começo de conversa, você entende essa ideia? Então perguntem para vocês mesmos. Perguntem, façam um teste. Essa ideia que eu defendo com tanto vigor, eu entendo? Você entende a teoria da evolução? Você entende a ideia tal? Você entende o que o seu partido defende? Você entende integral? Você entende derivada? Você entende como o campo elétrico influencia no movimento de cargas elétricas? Você entende isso mesmo? Se você entende, explique para você mesmo. E você vai perceber. Se você falar com clareza, você certamente entende o que você está falando. Se você começar a embolar, é sinal que você precisa estudar um pouquinho mais sobre o tema. A quarta e última dica que eu separei para vocês é a ilusão da notícia. Que é você achar que procurando notícias em jornais, assistindo a noticiários, você ficará bem informado e vai obter algum conhecimento relevante com isso. Notícias do tipo:
Ocorreu um terremoto no Japão nessa madrugada. 70 pessoas morreram. Um homem-bomba explode no Paquistão. Acontece uma coisa X com uma pessoa Y no país Z. Então são essas notícias totalmente desconexas que você fica perdendo tempo lendo e isso não vai contribuir em nada para o seu conhecimento. Isso não vai conectar com as coisas que você tem em mente. Quer aprender de verdade sobre o mundo? Busque livros, busque uma leitura profunda. Não perca tempo com superficialidades completamente inúteis. Morreram 700 pessoas num terremoto na Indonésia, num tsunami, não sei aonde. Para quê? Você vai ajudar essas pessoas? Se você for ajudar de alguma forma, interessante, essa notícia valeu para você. Você vai viajar para a Indonésia ou para o Japão nesses dias? Interessante, então foi útil para você. Agora, não vou fazer nada disso. Então não perca sua energia com coisas completamente inúteis. É muito bom assistir notícia, é gostoso. Por que é gostoso assistir notícia? Porque é algo muito fácil. Muito fácil só ficar assistindo ali passivamente. É algo prazeroso para o cérebro porque você praticamente não esforça o cérebro quando você está vendo notícias. São coisas muito simples. Você quer construir uma mente melhor? Leia livros, estude com profundidade e não fique só na superficialidade. Tá joia? Essa é a quarta dica do livro que tem 100 dicas muito interessantes para você pensar cada vez com mais clareza. Isso é bom para você e também para você perceber quando pessoas que estão falando com você não pensam com tanta clareza. E é muito legal, te dá uma sensação ótima, passa uma excelente impressão quando você tem contato com alguém que se expressa com clareza. A pessoa passa confiança do que ela está falando. A pessoa que se embola toda, que usa um jargão totalmente incorreto, ela não passa confiança. Então seja essa pessoa que passa confiança para os outros, tá bom? Então, gente, essas 4 dicas foram tiradas desse livro aqui, que é A Arte de Pensar Claramente, um livro muito simples. Tem várias dessas dicas. Às vezes tem dicas que ocupam só uma página, porque é um livro, deixa eu ver de quantas páginas. O livro tem 315 páginas e cada uma das dicas é bem pequenininha. São 100 dicas rápidas que vão te ajudar a pensar com mais clareza. Tá joia? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar like ou dislike no vídeo e deixar nos comentários. Vocês têm interesse em vídeos sobre esses temas, sobre pensamentos com clareza, sobre esse tipo de livro? Deixem aí pra gente fazer favor, tá bom? Muitíssimo obrigado e tchau, gente. Até o próximo.